Imagina só, acaba de chegar mais uma temporada de férias e suas expectativas de passar umas semanas tranquilas no acampamento se frustram quando você encontra com uma cópia perfeita de você mesma. Depois do susto, descobre que ela é filha perdida do seu pai perdido sobre o qual sua mãe nunca falou sobre. Vocês casualmente percebem que seus pais colocaram as crianças na divisão de bens junto com os carros e as louças do casamento. Durante toda a sua vida, você foi privada de conviver com a sua família e separada da sua irmã gêmea. Que absurdo, né? Quem poderia pensar numa ideia cruel dessas? Até aqui você já deve imaginar do que a gente está falando. O filme em questão é Operação Cupido de 1998. Pare e pense um pouco. Eu só tenho mãe e você só tem pai. Você nunca viu a sua mãe e eu nunca vi o meu pai. Você tem uma foto antiga da sua mãe e eu tenho uma foto antiga do meu pai. Esse filme é um dos maiores sucessos da Disney e foi responsável por alavancar a carreira de Lindsay Lohan, que interpreta as protagonistas Annie e Ellie. Ambas foram separadas ainda pequenas, uma ficou com a mãe Elizabeth e outra com o pai Nicholas. Porém, em um acampamento de verão, as duas percebem o parentesco até então desconhecido. Elas trocam de lugar na volta para casa e elaboram um plano para que a família esteja reunida novamente. A história, de maneira divertida, aborda temas como a multiparentalidade, a adoção, o abandono afetivo, casamento, união estável e principalmente o caso de alienação parental com crianças. Apesar de todo o romance envolvido no filme, essa é uma situação muito problemática para o bem-estar das filhas, pois consiste na ausência e negação de fatores de grande relevância para o melhor crescimento da criança. Desculpe, mas eu não conhecia a senhora e eu sonhei com isso a minha vida toda. E a Annie sentiu o mesmo em relação ao papai. Foi aí que a gente trocou de lugar. Espero que não esteja zangada porque eu te amo muito. E espero que um dia possa me amar como Halle e não como Annie. Querida. O filme pode representar uma situação atípica, uma fantasia de Hollywood, mas todo o enredo comporta aspectos comuns na vida de famílias, previstos e protegidos pela legislação brasileira. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que o direito de convivência é um direito não só dos pais, mas também do filho. Funda-se em princípios elementares do direito natural, da necessidade de cultivar afeto, de firmar vínculos familiares e a subsistência real e eficaz. Por isso, o Código Civil, artigo 1583, parágrafo 1º, assegura a ambos os genitores a responsabilidade conjunta e o exercício de direitos e deveres concernentes ao poder familiar. Isso significa que, para o direito, a postura dos pais das gêmeas é vetada no momento em que nega às crianças o direito de convivência com os pais e manifesta a negligência dos responsáveis com suas obrigações parentais. Isso significa que, mesmo que a definição da guarda e da visitação esteja a cargo dos pais, o que for acordado depende da chancela judicial. Portanto, se o juiz reconhecer que o acordado pelos pais não atende aos interesses dos filhos, como é o caso do filme, pode-se determinar a guarda compartilhada. Assim, a fim de garantir a correta ação das obrigações, o ECA estabelece, no artigo 249, ambos os pais persistem com todo o complexo de deveres que decorrem do poder familiar, sujeitando-se a pena de multa se agirem dolosa ou culposamente, como é o caso do filme, de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E é essa a consequência a que os pais de Annie e Halle se sujeitariam se julgados pelo direito brasileiro. Agora, pensando no que deveria ter sido feito no caso,
A lei estabelece, no Código Civil, artigo 1589, o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos, então o pai para ele ou a mãe para Riley, poderá, lê-se, deverá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Isso é muito importante e é o que falta no filme. Esse artigo revela a importância da participação de ambos os pais na educação e criação dos filhos, independentemente de qualquer guarda. Ainda ressalta no parágrafo único, que os interesses da criança e do adolescente devem ser observados na manutenção da rotina e contato com seus pais, o que só acontece no final do filme, quando as meninas conseguem ter contato com ambos os pais. Seu passaporte, senhorita James. Boa viagem de volta. Obrigada. Tudo pronto. Cadê a Anne? Já liguei pra lá. Ela está descendo. Ótimo. Então eu mando a Halle para ficar com você no Natal. E a Anne passa a Páscoa com você. Dito tudo isso, é preciso lembrar que os encargos inerentes ao poder familiar não se limitam a assegurar ao genitor o direito de ter o filho em sua companhia em determinados períodos de tempo. Como é muito comum em casos de separação de guarda, quando o genitor não detentor da guarda aparece somente para passeios ou em situações eventuais da vida do filho. E bem, além da legislação que a gente consegue encontrar no ECA, nós conseguimos coletar uma jurisprudência que se relaciona um pouco com o caso que a gente conseguiu identificar com o do filme, de abandono afetivo. A terceira turma do STJ tem se posicionado pela possibilidade de que, em caso de comprovação de que houve dano moral, psicológico à vítima, ou seja, ao filho, por omissão de responsabilidade afetiva de um dos pais, ele pode ser responsabilizado, inclusive, para danos morais. Além disso, no TJ do Distrito Federal, também encontramos jurisprudências relacionadas para poder responsabilizar um dos pais pela omissão do cuidado e da criação de um dos filhos. Afinal, você sendo pai, você precisa ter essa responsabilidade afetiva e a jurisprudência como um todo reconhece isso. E no caso do filme, a gente consegue perceber bem explícito de que houve abandono afetivo por parte dos dois pais, em que eles se comprometeram a cuidar de apenas um filho, mas esquecendo e se omitindo da criação e da responsabilidade afetiva, ou seja, abandonando afetivamente o outro filho, certo? Conseguimos também coletar uma doutrina que foi escrita por Ana Carolina Brochado Teixeira e Gustavo Tepedino, que são os Fundamentos do Direito Civil, volume 6, Direito de Família, em que ela diz, abre aspas, quanto ao abandono moral, trata-se de negligência com os filhos na seara emocional e intelectual, que desatende diretamente os deveres de criação e educação. Sobre tudo isso. Eu vou fazer uma contextualização rápida aqui sobre os pontos tratados pelos meus colegas, para que a gente entenda um pouco mais, de uma forma mais abrangente. Existem alguns tipos de multiparentalidade. Existe a filiação socioafetiva para padrastos e madrastas, a filiação biológica e socioafetiva mútuas, que é para relação quando você mantém relação com os pais biológicos e padrastos e madrastas, por exemplo. E a reprodução assistida, que é quando você mantém vínculo com os pais biológicos e com os pais sociais. Agora, em relação ao abandono afetivo, é uma condição quando alguém responsável pela criança, com vínculo com aquela criança, deixa de fazer ou negligencia suas obrigações emocionais e afetivas com aquela criança, com aquele membro da família. Não precisa necessariamente ser uma criança. O casamento, ele é uma instituição jurídico-social e exige direitos e deveres, e ele formaliza a união entre duas pessoas. Já a união estável, ela tem alguns tópicos que precisam ser atendidos, como a convivência pública, constitucionalidade,
e o objetivo de constituir família e não necessita de um casamento formal. Agora, por último, a alienação parental é quando um dos genitores tenta alienar ou afastar o outro genitor daquela criança. Costuma acontecer em casos de disputa de guarda e separação dos pais, que a criança está no meio dos conflitos. Isso acaba prejudicando a relação de um dos genitores, do genitor alienado, com a criança. É isso. Bom, a essa altura, a gente já consegue perceber que existe uma série de irregularidades judiciais presentes no caso apresentado pelo filme. Porém, como seria caso o julgamento fosse feito no direito brasileiro? Para isso, a gente consegue contar com pelo menos 4 ferramentas. A primeira delas seria o Código Penal Brasileiro. Através do artigo número 297, é possível punir aquele que falsifica documentos tanto de forma integral quanto de forma parcial. E a pena para isso seria uma reclusão de 2 a 6 anos e também a aplicação de uma multa. Outra ferramenta seria a Lei nº 6.015 de 1973, que é a Lei dos Registros Públicos. Trata da regulamentação de nascimentos, óbitos, registros de pessoas jurídicas, imóveis e também atos jurídicos. A terceira ferramenta que a gente pode citar para esse caso seria o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nada mais é um conjunto de normas que regulamentaria a responsabilização dos pais adotivos para com suas crianças. E a quarta ferramenta que a gente pode citar é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Também pode ser utilizada no caso, tendo em vista que a troca de informações pessoais viola a privacidade de cada uma das partes envolvidas.